Bom dia, hoje dia 30 de julho de 2025, finalzinho do mês, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, a fé que produz ação, e o subtema, ação sob a orientação de Deus, a melhor orientação que a gente pode ter aqui na Terra. Então, quem vai trazer esse tema com maestria para a gente é a nossa maravilhosa Tâmara Moreno, com você. Bom dia! Só reiniciar aqui. Bom dia, minhas queridas, né? Que alegria estarmos aqui mais uma vez para buscarmos juntas a presença do nosso Deus. Hoje o tema é a fé que produz ação, que é o tema que a gente está desenvolvendo aí no decorrer da semana. E o foco nosso será agir sob orientação de Deus, né? A gente vai começar aqui lendo a palavra de Deus, que se inicia se encontra, né, lá em Salmo 127:1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse é o versículo completo que se encontra aqui em Salmo 127:1. E esse versículo ele nos ensina algo muito profundo, né? Tipo, não adianta fazer, correr, planejar, se Deus não estiver na frente de tudo. Se Deus não estiver na frente, né, tudo vai ser em vão. A fé verdadeira, ela não é só crer no coração, né? Ela nos leva a agir. Mas assim, não é um agir de qualquer jeito, né? É um agir do jeito de Deus. E como é, sim, gente, sabe? Na linha fina, a gente poder entender isso, né? Por que que tem muita gente cansada, sobrecarregada, tentando resolver tudo sozinha, né? É porque às vezes a gente não entende, né? Deus, ele nos chama para descansar nele. Eu acho que esses dias, se não brincar, acho que esse semestre inteiro, né? A gente frisou muito essa questão de descansar na direção do Senhor. E esse descanso, ele vem assim, paz em meia guerra, é o que a gente sempre fala, não quer dizer que tá tudo bem, não quer dizer que tá tudo 100% perfeito, tudo redondinho, né? Oh, como seria maravilhoso se tudo caminhasse tudo redondinho como a gente sempre quis. Mas não, esse descansar no Senhor é realmente confiar nele. Porque quando nós confiamos e esperamos por essa direção, as nossas ações são abençoadas e frutíferas. Então, esse é um sinal claro de que realmente nós estamos no caminho certo, né? E aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, tá cheio de exemplos de pessoas que cheio de exemplos de pessoas que agiram, né, depois que ouviu a voz do Senhor. E uma dessas pessoas foi Moisés. Moisés, quando Deus mandou ele guiar o povo no deserto, o que que ele respondeu para Deus? Se tua presença não for comigo, né, eu não vou. Aí fala, se eu não me engano, é lá em Êxodo 33, ele fala assim: se tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Então, assim, eu acho assim de uma sabedoria tão grande, sabe? Porque naquela época o povo, eles ouviam literalmente a voz do Senhor. Não existia o Espírito Santo que habita em nós, porque hoje, como a gente sabe que Deus está falando com a gente? É aquela intuição, né? A gente escuta aquela vozinha assim dentro interna e somos guiadas. E naquela época, não. Deus realmente falava com, com aqueles que ele escolhia, né? Tipo Moisés, ele era um condutor de um povo. E antes dele conduzir o povo, Deus falou com ele. E agora pensa, você ouvir literalmente a voz do Senhor e ter esse diálogo com Deus, né? Tipo assim, não tem como ter dúvida. Às vezes a gente fica, né? Não, será que Deus está falando comigo? Será que não é Deus está falando comigo? Tem aquela dúvida. E
E com Moisés, com aqueles profetas de antigamente, impossível ter dúvida, porque Deus falava literalmente com eles, né? E Moisés pega e questiona o Senhor e fala isso, né? Não me deixe, Senhor, sair daqui. Se a tua presença não for comigo, porque ele se achava indigno. E muitas vezes a gente se acha assim também, né? Moisés sabia que sem Deus ele não iria a lugar nenhum, né? E nós também precisamos aprender isso antes de tomar qualquer decisão sobre filhos, sobre casamento, sobre vida profissional, sobre vida espiritual. Em tudo que a gente for fazer, nós precisamos ter esse discernimento de Moisés, né? Senhor, tua presença está comigo, né? O Senhor não vai me deixar sozinho, não. Se o Senhor está nesse negócio aqui, então eu vou, né? Até a gente ter realmente essa certeza. Porque se não for por ele, gente, se não for por ele para construir, né? Construindo a casa, ela não vai durar. E isso tem que estar assim, bem claro na nossa mente. Não vai durar. Quanto mais a gente corre na força do nosso braço e age, né, mediante o nosso achismo, isso aqui eu vou prosperar. Não, isso aqui Deus vai dar certo. Eu só lembro de mim, né, na minha inocência, eu fazia isso muito com Deus. Deus, ó, tem um negócio aqui. Tô indo, vem atrás de mim, me abençoa. Aí, era assim que eu fazia com Deus, eu não parava para escutar. Eu ia, metia a cara, e depois o que acontecia? Metia os pés pelas mãos lá no meio, muita coisa dava errado, depois arrependia de muita coisa, para no final, depois as coisas se resolver. Mas se resolvia por quê? Porque depois eu parava, colocava meu joelho no chão e clamava a Deus ali para o negócio dar certo. E era muito pesado, porque eu não tinha esse discernimento, né? Na prática, de realmente buscar a orientação do Senhor e parar para ouvir, para saber se realmente Deus estava naquele negócio. Mas quando a gente age, quando nós agimos com essa direção de Deus, nós temos paz e firmeza e principalmente nós temos resultado. Então, assim, não adianta. Eu sou muito grata ao Senhor pela ambiência que Ele me coloca. Sabe? Deus, Ele tem me colocado em ambiências, assim, extraordinárias, de pessoas de Deus que realmente rege esse princípio que eu estou falando aqui. De realmente ser guiadas pelo Senhor, de tudo colocar realmente mediante a oração. Mas é uma oração, gente, mesmo de esperar a resposta, sabe? De fazer a tal da prova com Deus e de realmente ser guiada por Deus. Eu tenho inúmeras experiências nessa questão de agir sem a prudência e de agir com a prudência, né? De realmente esperar no Senhor. E como é lindo, gente, quando a gente realmente fala, nossa, Deus, é Deus mesmo que está nesse lugar. Porque tem situações que nosso coração, né, que é muito voltado ainda aqui para essa terra, que ele quer muito. Tem situação que a gente almeja, que a gente sonha, e aí quando Deus chega pra gente falar assim, não, minha filha, não é para você ir, não. É um peso. É um peso muito grande você falar assim, eu tenho que parar. Algo que você quer muito. É igual aquela luta contra o pecado também, sabe? É um desejo muito grande que você tem, às vezes, de pecar, de algo que te dá prazer. E você sabe, né? O Espírito Santo vai lá e te fala que aquilo ali não é para você. Aí você tem que renunciar. É a mesma guerra, gente. É muito desafiador. Mas como eu vou saber, por exemplo, se realmente é de Deus, né? Tem muita gente que me pergunta, Tâmara, ah, meu Deus, como é que eu sei? Como é que eu sei? Às vezes até me conta a situação. Será que isso é de Deus? Eu falei, irmã, ora, né? Porque Deus, ele revela. Gente, como ele revela? Tem uma situação simples, eu falando agora aqui de pecado, de tudo mais, tem uma situação simples que eu passei, que foi de um relacionamento que eu tive, né? O meu último relacionamento que eu tive, que eu quase estava muito apaixonada. A Lúcia até chegou a conhecer ele aqui. E a gente já estava, tipo assim, traçando metas para o casamento. Tipo assim, ele é uma pessoa muito madura, eu também. Então, sem enrolação, né? Vamos ali, vamos marcar o casamento, fazer uma coisa simples e pronto. E eu tava muito envolvida mesmo, que eu queria realmente me casar, sabe? E ele falava tão bem, falava e falava, e aquilo me encantava. E eu, então tá bom, concordei, né?
E aí, sempre orando, sempre a gente estava orando pelo nosso relacionamento. Gente, foi questão, tipo assim, de uma semana. Uma semana, por quê? Porque eu sempre falo para Deus, Deus, né, não me deixe sair da tua presença, né? Tipo, se for algo que realmente vá lá na frente, vai me prejudicar, tipo assim, tira de mim, arranca de mim. Eu gosto de orar muito assim, praticamente todos os dias, né? Principalmente quando eu vou tomar alguma decisão. E aí, aceitei e a gente estava orando. Foi questão de uma semana. O que que aconteceu? O meu coração ficou pesado. Gente, eu estava tão feliz, não tinha nada naquele homem, naquele momento, que me fizesse olhar para ele e falar assim: não, não vou querer nada com você. Não tinha nada. Tudo que ele fazia para mim até aquele momento estava perfeito. Tudo. E aí, o que que acontece? Veio a dúvida. Na hora, um peso. Uma semana estava tudo bem, tudo maravilhoso. E veio uma dúvida, um peso no meu coração sobre esse relacionamento. Gente, foi tão engraçado que eu só fiz assim, ó, eu olhei pra cima e fiquei assim: "Ah, não, Deus, de novo", por causa das experiências já vividas, sabe? Aí eu falei: "Ah, tá bom, eu vou orar". Aí eu comecei a orar e jejuar. Na semana que eu tava orando e jejuando, foi as máscaras caindo, sabe? De tudo que eu precisava saber para não prosseguir nesse relacionamento, coisas assim que inegociáveis para mim, que não tinha como mesmo. E aí, né, terminei, graças a Deus, a gente vê como livramento. Mas por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente está muito apaixonada, quando a gente está muito envolvida em uma coisa, às vezes a gente não quer ceder, sabe? A gente quer colocar justificativas. Ah, mas ele tem esse lado. Mas ele é assim, assim, assado. Mas eu, né, eu posso tentar, lá na frente a pessoa muda, isso vai acontecer. Às vezes a gente tem essa barganha com o Senhor, sabe? E aí, quando chega lá na frente, a gente tem as consequências das nossas decisões, porque todas as nossas decisões têm umas consequências, têm as suas consequências, sabe? Então, assim, como que você sabe que você está sendo guiada, né, pelo Senhor ou não? Como saber, né? Existem três passos, assim, ó, fundamentais para a gente não se perder em nenhuma decisão. A primeira delas é orar, né? Ore e pergunte para Deus antes de decidir qualquer coisa. Gente, às vezes a resposta não vem na hora, mas se você coloca diante do Senhor, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar de diversas formas, sabe? A segunda é ler a palavra de Deus. Deus, ele nunca vai te orientar fora daquilo que ele já falou na Bíblia. Ele não, nada. Tudo que acontece na nossa vida tem um fundamento dentro da palavra de Deus, né? Tem alguém que já passou por aquilo, tem algum discernimento, alguma orientação de Jesus, né, nas parábolas, enfim, mas tudo que a gente for fazer, nada nada, não tem nada que não esteja dentro desse livro aqui, né? Que é nosso livro de nosso manual, né, de ensino. E o terceiro, né, é igual eu já até falei aqui, é a gente perceber a paz. Né? A direção de Deus, ela sempre vem com uma paz que acalma o coração. Por isso que eu falei, quando veio a dúvida, quando veio o trem, o coração pesado, aí eu falei, ah, meu Deus, de novo. Por quê? Porque em inúmeras situações eu passei por isso. E igual eu falei, eu queria negociar com o Senhor. Ah, Senhor, em outras situações, né? Em situações de empresa. Tava com falta de paz de fechar um negócio, né? Às vezes de fazer uma sociedade. E aí eu vi, não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas a pessoa vai me ajudar nisso, né? Mas tem aquilo. E aí eu não parei para perceber o que o Espírito Santo estava querendo me falar, sabe? E mexi os pés pelas mãos e colhe as consequências disso. Porque tudo tem as suas consequências, gente. Sabe? Mesmo que você depois perceba e se arrependa, sempre vai ter as consequências da sua decisão. Então, Deus, ele fala. Ele quer nos guiar passo a passo. Basta somente a gente estar disposta a escutar, sabe? Não tem erro, gente. Não tem erro. A palavra de Deus, ela não erra. E hoje eu quero deixar, né, esse desafio. Né? Antes de tomar qualquer decisão importante, ora, espere,
a direção de Deus. Não haja pela emoção. Né? E nós, mulheres, tendemos a ter esse impulso, né? Porque já é da nossa natureza mesmo. Mas Deus, ele nos chama a não agir por emoção, sabe? Sempre ter essa dosagem de, de pedir orientação dentro da palavra, principalmente, né? Porque Deus, ele usa muitas pessoas de Deus. E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas de Deus no nosso caminho. Só essa ambiência aqui, gente, é algo assim de agradecer todos os dias. Porque como eu sou renovada dentro dessa ambiência. Como eu sou a cada dia, né? Deus tem dia que eu tenho uma coisa aqui para resolver e aqui dentro desse café com reflexão, muitas vezes Deus vem e traz a resposta através da vida, né, das ministrantes aqui. E como eu sou grata. Então Deus, ele fala de diversas formas, mas sempre tem que ser a nossa bússola tem que ser o Senhor, sabe? Tem que ser a palavra do Senhor. E ele mostra, né, o caminho certo. E sua fé vai produzir essa ação, né? Se você agir dessa forma, a sua fé ela vai produzir essa ação poderosa e eficaz, né? Que está alinhada com os céus. Eu convido você nessa manhã, né, a fechar os olhos, que nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã e por esta palavra. Nos ensina a viver uma fé que age, mas que age com sabedoria e direção. Que cada decisão se torne, que cada decisão que tomamos seja alinhada com a tua vontade. Queremos que o Senhor edifique a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos. Sem ti, nada faz sentido. Conduz os nossos passos em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa é a palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração essa manhã. Se alguém quer comentar algo, despertou algo, né, para falar sobre essa mensagem, esse é o momento de você compartilhar. Bom dia, meninas. Bom Você dia. falando aí sobre, as decisões que às vezes a gente toma, na impulsividade. Ontem eu ia tomando mas eu ia fazer uma brincadeira e depois eu pensei, eu falei: "Não, é melhor eu nem fazer a brincadeira para não dar margem". Eh, já faz, sei lá, já faz um tempinho que eu atualizei a minha foto do Facebook. Eu acho que Dia dos Namorados, enfim, sei lá, já tem um tempinho, não tá tão recente. E eu raramente olho o Facebook. Eu posto e saio. Facebook, Instagram, essas coisas é difícil eu olhar. Eu posto e acabo saindo sem olhar. Quando foi ontem, eu vi que tinha uma notificação de um comentário em relação à minha foto. Aí, quando eu abri, estava lá: "Nossa, como você é linda, quero namorar com você". Na hora, eu lembrei do Cláudio Duarte e eu ia responder assim: "Manda currículo para @mulherdifícil.com.br". Era uma brincadeira, mas como eu não sabia nem de quem se tratava, porque eu não sei quem que é a pessoa, só tá o nome da pessoa lá e o coisa, eu falei assim: "Não, deixa eu ficar quieta aqui na minha, que é a melhor coisa que eu faço". Olha aí, surgem, né, situações. A Tamara falando dessa questão das nossas tomadas de decisão na impulsividade, depois a gente tenta levar para Deus justificativas que embasem aquela decisão. E por vezes a gente fica argumentando, né? Isso aqui a gente consegue ajustar depois, e não é verdade. Senhor, eu acho que o Papai do Céu fica só de braços cruzados, esperando tudo chegar onde ele já imagina que vai chegar, que ele sabe que vai chegar, para a gente voltar para ele dizer: Jesus estava certo, eu que estava errado. E achava que dava conta de consertar isso aqui, eu não dei. Porque, assim, Deus tem o melhor para a gente, né? Deus tem o melhor para a gente. E
Quanto mais a gente se conecta com o Senhor, você fica mais trabalhada nessa sensibilidade, como a Tamara falou, do que é e do que não é para a gente. Eu, às vezes, já ouvi o Pablo falando sobre isso, que é um dos testes que ele faz para quem vai ser sócio dele. O coração tem que estar leve. Ele diz que essa respiração tem que descer tranquila. Se essa respiração não tiver tranquila, ele já sabe que é um aviso para não entrar em sociedade com aquela pessoa. E a gente tem que estar muito atento a isso. Eu já recebi propostas de sociedade aqui. E aí lá o Senhor, e eu não me senti tão à vontade na hora que eu recebi. Aí lá na frente o Senhor manda alguém dizer assim, eu não te autorizei tu entrar em sociedade. Isso aqui é para te seguir sozinha. Por enquanto essa é a ordem. E digo, obrigada, Senhor, obrigado por eu não ter aceitado, enfim. E nós precisamos ter essa sensibilidade. O nível de erro diminui muito, gente, muito mesmo, porque você não vai entrar em lugares que não é para você, você não vai entrar em sociedade, não vai entrar em parcerias, né, em relacionamentos que não são para você, não são. E o Senhor, o Espírito Santo, ele traz essa sensibilidade, né, quando você está se conectando como deve com ele. Então, nós precisamos trabalhar mais e mais isso para diminuir aí a nossa margem de erro, porque consertar uma decisão errada é muito trabalhoso, é muito penoso, é angustiante, enfim, é um preço que se paga e não é fácil. Então, que nós possamos permitir que o Espírito trabalhe em nós essa sensibilidade. Amém? Mais alguém? Senão... Amém. E foi justamente pensando nisso, sabe, Lúcia? Na hora eu ia fazer a brincadeira, eu pensei, não, mas essa brincadeira pode dar margem, entendeu? Para ele achar que eu tô dando trela. E eu não sei nem quem que é. Não faço a mínima ideia e também na hora nem me interessou procurar. E fiquei, sabe, mas eu peguei para teclar. E aí opa, não. Não, porque isso pode abrir uma margem aí que depois vai ser difícil consertar. Verdade, verdade. Amém. Vamos passar para o nosso momento de oração. Se alguém tiver algum pedido, nós já vamos conduzir aqui a oração. Eu sempre tenho alguém para orar, principalmente questão de saúde, né? Já faz tempo que eu venho apresentando a vida da minha mãe em oração, porque ela está passando desde quando foi descoberta uma doença que eu não lembro nem o nome, mas é uma doença que estoura umas bolhas no olho dela, e essas bolhas causam muita dor, muita dor. E assim, já passamos por vários médicos, ela já chegou a fazer algumas cirurgias, enfim. A opção agora é a retirada do olho. Nossa, É, exato. infelizmente. É, pesado. E assim, ela passou recentemente agora com um oftalmo que já cuidou dela há uns anos atrás, e ele sugeriu uma uma vamos dizer assim, um método paliativo que não vai resolver, mas também ele não aconselha a retirada do olho, porque o que que ele falou? Você vai tirar um olho, o teu cérebro vai entender que você não precisa do outro e vai acabar matando automaticamente o outro. Então você corre o risco de perder os 2 lados da visão, e já perdeu um, né, infelizmente. E aí ela está nesse impasse da gente tentar essa lente terapêutica, que os médicos acreditam, esse último médico que atendeu ela acredita que vai amenizar a dor, porque recuperar a visão ela não vai mais, infelizmente, a do lado direito. Mas pelo menos vai fazer com que ela não fique nessa constância de sentir dor. Uhum. Gente, ela chora de verdade, parece criança quando a bolha estoura. Imagina, uma bolha estoura na pele da gente, já é ardida, imagina no olho. Que aí ela não pode nem piscar, porque aí roça, enfim. É bem traumático, é bem doloroso até para a gente, imagina para ela que está sentindo. E assim, a oração para que Deus nos dê uma luz para saber o que fazer, sinceramente. E principalmente para ela, porque ela está com medo de tentar usar a lente e não dá certo. Eu falei: "Mãe", que nem eu falei para ela, eu falei: "Mãe, o máximo que vai acontecer é não dar certo
paciência, pelo menos a gente tentou. É Porque verdade. ela de verdade, ela não quer tirar o olho, ainda mais depois do que o médico falou para ela, que como que o cérebro trabalha, né. Sim, E a gente está num impasse muito grande, gente, porque é difícil, é muito difícil ver, assim, ela chorar que nem criança reclamando de dor, porque o olho está doendo e o remédio só dá uma amenizada e não, enfim. Orar realmente pela saúde dela, para que Deus opere um amém. milagre, porque só um milagre de Deus mesmo. Amém. Vamos estar apresentando. Vamos orar. Papai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, nas nossas primeiras horas do dia, Pai. Consagrando a Ti esse tempo, Senhor, dedicando a aprender da Tua palavra, a aprender com as experiências, Senhor, uma das outras, porque o Senhor, Ele não vai nos moldando nesse caminho, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, Pai, dentro desse tempo de aperfeiçoamento, para que nós possamos nos manter, Senhor, firmes contigo daqui até a eternidade, Pai. Que nada venha nos tirar do caminho, que nada venha nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos estar firmes com o Senhor. E mesmo diante dos desafios, sentir a tua proteção, Senhor, sentir a tua mão a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar, Senhor, a nos sustentar durante todo esse processo, Pai, de vivência aqui na terra. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, a casa da Tâmara e sua família, seus filhinhos, que o Senhor esteja na provisão, Senhor, na direção, tudo aquilo que for necessário, Pai, para o suprimento da tua filha, dos seus filhos, Pai, a Hilda que está junto com ela também, que o Senhor possa estar abençoando. Pai, a casa da Regina, que haja, Senhor, provisão, que haja livramento, que haja harmonia, que haja, Senhor, a manifestação do teu amor, da tua graça no meio do seu lar. Pai, a casa da Ana Lucimar, nós te apresentamos também, que o Senhor acampe seus anjos ao redor daquele lugar, protege, guarda, livra teus filhos, Pai. Dai saúde, Senhor, coragem, força, para tocar tudo aquilo que eles desenvolvem ali na fazenda, Pai. Nós sabemos que é árdua a missão, mas o Senhor tem sido com teus filhos, Pai. Senhor, a casa da Jane também, protege ela, a Duda, Senhor, e todos que ali convivem, guarda esse final de mês, Senhor, fechamento de mês, tua filha está buscando, Senhor, alguns objetivos que o Senhor possa estar abençoando no seu trabalho. Pai, também nós queremos apresentar de uma forma muito especial a mãe da nossa amiga Regina, Pai, que é, Senhor, um olho adoecido para ti, Senhor, não é nada. O Senhor manifestou o teu poder através da vida de Lázaro, que estava ali numa situação irreversível aos olhos humanos. Então, o que é para ti, Senhor, um olho dodói? Não é nada, Pai. O Senhor pode intervir, o Senhor pode agir, o Senhor pode operar de uma forma milagrosa. Oh, Deus amado, aliviador, Pai, nós repreendemos essa enfermidade na autoridade que o Senhor tem nos dado no nome de Jesus. Senhor, se há alguma coisa que ainda precisa ser ajustado com a tua filha, traz, Senhor, a memória dela, traz ao coração, para que ela possa se alinhar dentro da tua vontade, Pai. Não é o porquê, mas é o para quê. O para que está acontecendo isso, que o Senhor possa trazer essa clareza. Senhor, se há algum perdão, se há algo que precisa ser liberado, se há algo que eu preciso deixar ir, que ela possa ter essa direção, esse direcionamento, Pai, e agir o mais rápido possível, Pai. Se aqui no meu lar, Senhor, nós